Olá, meu nome é Isabela, sou graduada em Geologia pela UERJ e atualmente sou mestrando em Geofísica no Observatório Nacional. Eu fui vice-presidente do capítulo SEG-EAGE da UERJ e atualmente eu cuido da parte de mídias do capítulo da SEG-EAGE do Observatório Nacional. E no início desse ano eu tive a grande oportunidade de participar do IPTC e eu queria falar um pouco para vocês sobre esse evento. O IPTC, na verdade eu deveria chamar de AIPTC, mas eu costumo chamar de OIPTC, é a International Petroleum Technology Conference, que é um evento que ocorre, se não é o maior, é um dos maiores eventos relacionados a essa área de óleo e gás no Oriente. Ele é um evento que ele ocorre desde 2005, mas ele não ocorreu todos os anos. E ele é organizado por essas quatro sociedades, a APG, a IAGE, a SEG e a SPE. E o objetivo é disseminar as tecnologias relacionadas à indústria do petróleo. Como eu falei, ele ocorre desde 2005, ele vai variando de países. O país que ocorreu mais vezes foi no Catar, já ocorreu 4 vezes lá. Já ocorreu 2 vezes na Malásia, 2 vezes na Tailândia, 2 vezes na China, nos Emirados Árabes. E no início desse ano, em janeiro desse ano, ocorreu na Arábia Saudita, que foi onde eu participei. Foi uma das participantes do Brasil. Aí eu vou falar um pouquinho sobre esse evento. Como eu falei, todos os anos ele é organizado e patrocinado pelas essas 4 instituições, mas cada ano vai variar os patrocinadores e o host, dependendo do país em que ele for sediado. No caso, início desse ano, ele foi sediado na Arábia Saudita e aí o host, que foi o principal patrocinador que, vamos dizer assim, tomou conta do evento, mas foi a Saudi Aramco, que é a empresa nacional de exploração de óleo e gás da Arábia Saudita. E teve outros patrocinadores, como a TAQA e a ADNOC, que são dos Emirados Árabes, a Huawei, a Baker Hughes, Edison, Halliburton, Schlumberger, que eu acredito que vocês conheçam, que são grandes empresas dessa área de óleo e gás. Junto com o IPTC, ocorre a Education Week, que é organizada pelas 4 sociedades, que elas são voltadas para essa conexão entre indústria e academia. Então, a Education Week ela é organizada para 100 alunos, os melhores selecionados, que sejam do terceiro ou quarto ano, que muitas faculdades aqui no Brasil têm 5 anos de graduação. No caso, seria ali quarto, quinto ano. A ideia é que sejam alunos do final da graduação, que já têm conhecimento dessa área de óleo e gás, e que sejam graduandos em cursos relacionados a ciências, geociências e engenharia, de vários países. E a ideia é que essa semana seja voltada para dar um insight aos alunos sobre a indústria da energia, ligada a óleo e gás. Eu fui uma das estudantes do Brasil selecionadas para participar. Eu fui junto com umas 2 meninas, a Isadora Madri, que é estudante de engenharia de petróleo lá da UFRJ, e a Luísa Ribeiro, que é estudante de geofísica da UF. Mas uma menina, a Tainá Gonçalves, ela foi selecionada, mas ela não pôde ir, que ela também é estudante de engenharia de petróleo da UFRJ. E a gente foi lá para a Arábia Saudita para participar. Cada Arábia Saudita precisa de visto. E a única embaixada que tem aqui no Brasil fica localizada em Brasília. Então a gente teve que resolver as questões lá com Brasília. Só que como a seleção, como o evento que aconteceu no início de janeiro, começou ali dia 11, a gente teve um espaço de tempo um pouco curto para conseguir todas as coisas, porque a gente recebeu a resposta que a gente ia ser selecionado em outubro. Aí, para a gente conseguir o visto, já precisa de tudo pronto, precisa de ter a passagem, já ter a reserva de hotel, precisa ter o justificativa porque vai para lá, precisa já ter a carta convite. Então, até a gente conseguir arranjar tudo, ficou um pouco em cima da gente conseguir o visto. A gente ficou um pouco de medo de não dar tempo de conseguir, porque a gente já estava chegando, quando a gente já tinha tudo, já estava no meados de dezembro, e já ia daqui a pouco ia ser Natal, e final de 2019, Natal e Ano Novo foram no meio da semana, então foram umas 2 semanas ali meio complicadas. E aí a gente decidiu que a Luísa ia voar para Brasília para poder levar a documentação e conseguir tirar o visto lá. Mas assim, isso não foi um grande problema pra gente, porque apesar de eu ter gasto quase R$ 2.000 de passagem, porque estava muito em cima já, a organização pagou tudo isso pra gente, pagou a passagem dela para ir para Brasília, pagou o gasto que a gente teve com o visto, que foi quase R$ 500. Então, eles cobriram tudo pra gente. Aí, chegando lá, a gente ficou num hotel muito bom, que é o Le Méridien, não sei como é francês, que é um hotel de uma rede
francesa, mas é uma rede internacional. O hotel era muito bom. A gente não tem mais fotos para mostrar, mas dá pra ver que é bem estiloso. A gente deu até sorte, vamos dizer assim. E, tipo, o hotel tinha essa parte, tinha o prédio principal com os quartos, só que aí quando a gente chegou já estava cheio. Então a gente ficou numa parte anexa do hotel, dentro da área do hotel, mas era uma vila com várias casas. E a gente ficou, nós três, com uma casa só pra gente, cada uma com o seu quarto, com o seu banheiro. O meu tinha até banheira, não tive tempo de usar, mas tinha. E aí, tipo, era um hotel que a gente sabe que a diária era cara. E a gente teve tudo que a gente precisava. Cada manhã eles sempre forneceram pra gente almoço e janta, todas as refeições, pagaram pra gente janta no hotel, que também era bem caro. Então, tipo, só pra vocês terem uma noção de que foi tudo fornecido pra gente. Eles deram até um dinheiro pra gente gastar lá, porque teve um dia que eles falaram que que eles não iam poder pagar a janta pra gente, a gente ia ter que jantar fora, só que acabou que eles pagaram no hotel. Então eles deram pra gente R$ 150, que é uma moeda saudita, que atualmente está um pouco mais cara do que o real. E acabou que a gente ganhou dinheiro, não gastou dinheiro com essa viagem. Mas como foi o evento? Bom, o evento foi construído por 5 dias. E aí, sendo que o primeiro dia foi, na verdade, o dia que a gente chegou lá. A gente chegou lá cerca de 1h da tarde, fomos pro hotel, descansamos um pouco e tal. E o evento começou com um jantar, no primeiro dia que a gente chegou, de recepção, falando pra gente, dando oi e tal. A gente pôde conhecer todos os outros participantes, porque a gente não sabia exatamente quais eram os outros participantes. Não foi divulgado, a gente só soube. A gente só tem o nome deles, por exemplo, que foi dado uma revistinha pra gente com essa informação. Mas a gente sabia quais eram os participantes do Brasil por causa dessa questão da carta convite, que ela é emitida da, no site da Arábia, e aí, relacionado a isso, essa questão do visto, e aí quando fizeram os 4 nomes juntos. Por isso que a gente sabia o nome de uma das outras, a gente já se conhecia antes de ir pra lá. E aí teve jantar, tem aqui embaixo aqui atrás dessa mesona aqui. Tem uma outra aqui pro lado também, com vários pratos. Tem uma mesa com as partes frias, a parte dos dos pratos quentes, bebida e tal, tudo fornecido pra gente. E foi grande parte do evento, da semana, a gente passou nesse salão, que essas mesas ficaram montadas pra gente sempre. E aí tiveram várias palestras e outras coisas nesse salão. Que aí, falar. Que no segundo dia a gente teve uma sessão de palestras com vários profissionais da área. O Remar Akhtar, que ele trabalha na Saudi Aramco, mas ele também é comediante. Foi bem legal, foi uma sessão de quebra de gelo, ele contou umas piadas e tal, foi legal. Depois teve a sessão com Ashar Tahini, eu devo estar pronunciando todos os nomes errados, eu não aprendi árabe no tempo para falar. Que ele é da Etspera, ele falou sobre como é o trabalho dele e tal. Depois tem uma sessão com o Richard Palmer, que falou sobre essa questão, era ele e um outro jovem, que ele estava falando a diferença entre a visão da alguém mais jovem e mais velho na indústria. Não foi no primeiro dia, foi no último dia que a gente teve a palestra com o Al-Stai Will, que ele também é Saudi Aramco, que ele falou sobre a visão dele das coisas, foi bem interessante. Teve toda essa sessão voltada pra gente, de desenvolvimento pessoal, de meio profissional, essas coisas. Aí, como a gente tinha que fazer um trabalho em equipe ao longo dos dias, nós fomos separados previamente em equipes, deu para notar que eles tentaram selecionar o mais igualmente possível, botar alguns engenheiros de petróleo, alguns geólogos, geofísicos e de outras áreas dar uma misturada, porque o trabalho que a gente teria que fazer, o projeto que a gente teria que fazer era multidisciplinar. Mas aí, antes da gente saber o projeto que a gente ia ter que trabalhar, a gente teve essa sessão de ir passando com nossos grupos de mesa em mesa e conversando com profissionais da área, principalmente profissionais da Saudi Aramco, porque, como vocês viram também nas palestras, a Saudi Aramco era o host ali do evento, então eles forneceram muitos funcionários para auxiliar a gente, para instruir a gente. E depois a gente foi explicado pra gente qual era a tarefa que a gente tinha que desenvolver ao longo dos dias. Que a gente recebeu dados de sísmica e de poços. A gente primeiro recebia a sísmica, já
tudo certinho no Petrel já, o projeto estava montadinho, não gastou, porque não tinha muito tempo para trabalhar um projeto muito grande, era só uns poucos dias que a gente pôde trabalhar nele. E aí a gente recebia essa sísmica já com as superfícies já interpretadas, falhas, bonitinho, do jeitinho, e um poço, e a gente tinha que, a partir daí, definir que outros poços que a gente ia querer pegar, que a gente ia querer pagar, porque o dado está pronto, mas a ideia seria, tipo, a gente pegou a área, tem um poço explorador ali, exploratório, e aí depois a gente vai definir, tá, onde a gente vai continuar furando? Quantos poços mais? Quanto a gente vai gastar com isso? E aí, tipo, depois de definir quais poços que ia perfurar, definia quais poços que a gente ia completar, quais poços que a gente ia utilizar para explorar. E aí vinha essa parte inicial, que é a parte da geologia, geofísica, que era definir aonde a gente ia continuar, a gente ia explorar mais, quando a gente ia, né, perfurar poço, e depois vinha a parte da engenharia do petróleo, que tinha que definir como é que ia ser feita essa completação e qual ia ser todo o projeto de distribuição desse óleo, desse gás que ia ser retirado. E no final, as 3 equipes que tivessem melhores projetos foram premiadas no evento final do IPTC, na cerimônia de encerramento, que é essa foto aqui no final, que é a equipe ganhadora. Infelizmente, ninguém do Brasil recebeu o primeiro lugar, nenhum dos 3 primeiros lugares, mas foi muito bom o trabalho das 3 equipes principais. Aí no terceiro dia, a gente foi para o evento, para a IPTC, para a conferência, e nós tivemos uma caça ao tesouro, que era o seguinte, a gente baixava o aplicativo de caça ao tesouro e tinha que responder algumas perguntas e tinha que ir no estande fazer perguntas e conseguir coletar informações. Também quem tivesse as maiores pontuações ganhava um prêmio. Não era um prêmio tão grande quanto o do projeto, mas ganhava um prêmio. E aí, tipo, a gente, no terceiro dia e no último dia, a gente foi pra IPTC. Era gigante, lugar gigante. Não, eu não consegui encontrar umas fotos que pegassem todo o local. Dá pra ver a foto que mostra assim, um tamanho grande, assim. Essa foto aqui do canto, que mostra a parte onde tinha o almoço. Como a sociedade tinha inscrito a gente no evento, eu tinha acesso a tudo. Então, a gente podia também entrar no local que a gente almoçava lá. Então, de novo, a gente teve almoço, janta, café, tudo sempre garantido pra gente. E aí, tipo, tinha os stands bem grandes, com várias empresas grandes, como eu acho que estavam patrocinando, Edson, Schlumberger, Halliburton, Baker, por aí vai. Saudi Aramco. Pode falar o nome, provavelmente estava lá. No quarto dia, a gente fez um tour cultural. Primeiro a gente foi no King Abdulaziz Center for World Culture, ou conhecido como ITRA, que é um prédio moderno construído pago para ser construído pela Saudi Aramco. E ele tem dentro dele museu, biblioteca, cinema, questão de inovação tecnológica. Por exemplo, essa foto aqui é a parte de desenvolvimento da questão de impressão 3D que eles estão vendo. Depois disso, nós tivemos um almoço no deserto, que não foi bem almoço no deserto, mas foi um churrasco que eles forneceram pra gente. Tinha aqui uma tenda no estilo deserto, não sei bem. E aí depois nós fomos para Jabal al-Qara, são as cavernas de Al-Qara, que também conhecido como Judas Cave, que são cavernas carbonáticas no meio do deserto. É bem legal. Tem essa foto aqui no canto superior, que é bem maneiro. Você pode entrar na caverna, dá pra ver aqui, ó. A gente deu uma passeada lá um tempo. E aí depois nós fomos visitar uma mesquita. De manhã também nós fomos numa mesquita antes do almoço, acabei não falando. Uma coisa também que eu achei interessante dessa viagem é que, por exemplo, eu não tinha muito conhecimento sobre a religião muçulmana. A gente não tem muito contato aqui no Brasil, não tem tantos praticantes. E a Arábia Saudita é um país muito forte nessa questão, ele é muito importante para a religião islâmica, que tem 2 cidades muito importantes lá, que são Meca e Medina. E, tipo, era muito interessante ver que eles param para rezar 4 vezes ao dia. Muitos participantes do evento eles são muçulmanos, então foi muito legal ver isso. Tipo, explicaram um pouco como é que
quais são os dogmas da religião. E eu achei muito interessante. Foi bom ter esse contato com algo diferente, assim, que a gente não tem muito aqui no Brasil. E aí, no final do último dia, a gente foi no restaurante Sol, que é um restaurante na praia, que eles servem hambúrguer lá e também a gente ganhou sorvete no final. E no último dia, antes da gente ir embora, levaram a gente pra um local que tem boliche, também tinham outros jogos, tipo sinuca, ping-pong. Aí foi legal, foi tipo bem descontraído, foi bom pra gente. E tipo, no fim das contas, aqui nessa foto estão eu, a Luísa e a Isadora, da esquerda pra direita. E foi bem interessante porque, tipo, foi legal porque a gente aprendeu muito. A gente teve contato com diversos profissionais. A gente teve a oportunidade de ir na IPTC, que é enorme o evento. E teve a oportunidade de viajar para outro país, com tudo pago, ter contato com uma cultura completamente diferente da nossa e com cultura assim, diferente são de vários países diferentes. A gente pôde fazer muitos amigos, foi bom. E foi uma grande experiência, tipo, não trocaria por nada. Então, espero que vocês se sintam convencidos a participar esse ano. Aí eu vou explicar um pouco como é que é a seleção para participar. E como é que vai ser a seleção desse ano para participar no que vem. Antes disso, boa parte das fotos eu peguei desses álbuns do perfil da SPE Menasa no Flickr. Se vocês quiserem ver, porque eu passei um pouco rápido, se vocês quiserem ver um pouco mais as fotos, é só ir nesse link. Ou então, que está aqui em cima em verde, ou então no site em buscar pessoas aqui, colocar spe.menasa, vocês vão entrar nesse perfil e aí indo em álbuns, tem esses álbuns. Tem esses dois aqui, tem mais um aqui para baixo, tá tudo organizadinho. Vocês podem ver melhor como é que foi. Então, nessa imagem não está aparecendo mais. Ano que vem, o que pretende ser entre 23 e 25 de março, não sei como é que vai ficar a situação por causa do coronavírus. Talvez, não sei se vai afetar a tal ponto de ter que adiar ou até cancelar o evento, mas se não precisar, vai ser nessa data, em Kuala Lumpur, que é a capital da Malásia. Particularmente não conheço muito sobre Kuala Lumpur. Na verdade, minha viagem para a Arábia Saudita foi a primeira vez que saí do país. Mas, pelo que eu vi na internet, é uma cidade bastante moderna, cheia de arranha-céus aqui. Mas também é uma cidade bastante cultural. Na própria capital tem esse local que dá para visitar. E se vocês derem sorte, vocês podem ficar num hotel com uma vista dessas, com uma piscina dessas. Não sei, jogando aí, pode ser. Aí ano que vem as sociedades estão patrocinando, são as 4 sociedades como sempre, mas tem a Petronas, que é a empresa nacional da Malásia de exploração de óleo e gás, a Mubadala Petroleum, que é uma empresa internacional de exploração, e a Schlumberger também, uma empresa de exploração e fornecimento de serviços. Então, o que é preciso para se candidatar? Você tem salão de graduação full-time na época da primavera-verão de 2021. Não fica bem claro que e-mails são esses. Aí enviei e-mail para a Fara, tá aqui o e-mail dela aqui embaixo. Ela tá parte agora da seleção dos alunos. Ano passado foi a Jack Hoffman. E ela me respondeu que teria que estar matriculado no curso até a época do evento, está marcado para até 25 de março, se a data for mantida, que eu não sei se vai ser adiado por causa da questão do coronavírus, mas por enquanto a data é essa. Tem que ter um nível excelente de inglês escrito e falado. No caso, eu não tive que escrever nada em inglês lá, mas aí o que você preenche para a seleção, que eu vou mostrar mais à frente nos slides, você tem que escrever alguns textos dizendo por que você foi selecionado e tal, então é bom ter um nível de inglês bom para escrever essa parte. E tem que ter um nível de inglês falado bom, porque você vai falar inglês lá o tempo inteiro. O pessoal da organização e os próprios alunos vão falar inglês, porque são de diversos lugares do mundo, então você precisa poder se comunicar. Você tem que ter permissão da faculdade para estar fora nesse tempo do evento, de 21 a 25, mais os dias de viagem, que aí acredito eu que deve levar um dia antes, você deve ter que sair um dia antes para chegar lá, porque o primeiro dia, se eles mantiverem o mesmo esquema, vai ser o jantar de recepção. Então, saindo, por exemplo, no dia 20 de manhã, acredito que daria tempo para chegar lá
no dia 21 e poder participar do jantar. E na volta, também, eu acho que um dia também dá para voltar, porque por mais que a viagem deve levar um bom tempo, você vai estar ganhando 11 horas quando você volta, porque a Malásia tem 11 horas a mais no fuso, então acredito que dê tempo. Você teria que separar, então, uma semana para estar afastado, de 20 a 26, por aí. Demonstrar estar no top 20 da classe. Essa parte é um pouco mais complicada. No caso, por exemplo, eu e a Luísa, a gente não conseguiu demonstrar, porque eu, por exemplo, cheguei na faculdade, na secretaria da faculdade e pedi um documento comprovando isso. Eles falaram que eles não tinham como me dar, porque eles não têm esse registro, esse ranking, então não tinha como me dar esse documento. A Isadora conseguiu na faculdade que ela fazia lá no Sul, antes de ir para a UFRJ, então acho que depende da faculdade. Mas se você não conseguir, acho que não tem tanto problema se você não enviar. Porque você vai mandar suas notas, então acho que dá pra ver se você é um bom aluno por aí. E não ter participado de nenhum evento ou do IPTC ou de algum outro evento educacional de uma das sociedades que patrocinam. As inscrições estão abertas, vão até 25 de agosto desse ano. Eles pretendem dar o resultado até outubro de 2020. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar e-mail aqui para a Fara, ela responde. E aí, indo no site, nesse site, em 2021.ptcnet.org, você pode botar esse endereço de e-mail todo, ou indo no site em Special Events, Educational Activities, Education Week, você chega nessa página de Application Process, e aí clicando em Submit Your Application Online Here, vocês vão entrar numa página, vocês têm que fazer um cadastro, botar lá e-mail e senha, e eles vão começar a ter acesso a esse formulário. Não se preencher ele todo de uma vez. Chegando no final, ele tem esse save draft, que você vai salvando o rascunho enquanto você vai editando. E aí você vai preenchendo e vou passar com vocês os detalhes. Primeiro esse texto dando para fornecer dados verdadeiros e se eles forem falsos, a application vai ser rejeitada. Aí vem os detalhes de contato, que é padrão, nome, cidade de nascimento, gênero, data de nascimento, essas coisas. Chegando no final, você diz que você é membro de alguma sociedade ou não. Ano passado, na seleção, eles fizeram de uma forma diferente. A Jack Hoffman, que estava tomando conta dessa parte, ela enviou e-mail para os advisors pedindo para ele indicar até 4 alunos. E aí esses 4 alunos recebiam um e-mail com o link para se inscrever, entrar nesse formulário e se inscrever. Então tinha que necessariamente ser membro de uma das sociedades para se inscrever. Esse ano acho que estão falando um pouco diferente. Qualquer estudante pode se inscrever. Mas pelo que a Fara respondeu no e-mail, é bom que seja membro de uma sociedade. Acredito que isso vai pesar um pouco na seleção, mas não necessariamente é obrigatório. Depois vem os detalhes da universidade, nome, cidade, país, região, e aí você fala em qual ano você está. Aí você tem terceiro e quarto ano, que costuma ser o padrão em outros países, mas não tem problema o curso ter 5 anos, no meu caso eu estava no quinto ano da geologia. Aí, por exemplo, se o seu curso tiver 5 anos, o que eu diria para você fazer? Se você estiver no terceiro, bota terceiro, se estiver no quarto, bota quarto. Se você estiver no quinto, marca quarto ano e descreve embaixo que você está no quinto ano. Depois você bota qual curso você faz, que aí tem poucas opções, mas se for um outro curso, você marca outro e detalha embaixo. Aí vem a data de graduação, o GPA, que é o CR, e depois o total do CR, que pode ser, no caso no Brasil, acredito que a maioria seja 10. Então você coloca lá CR tanto de 10, o bacharelado, e aí pergunta se você já participou desses eventos e qual deles. Eu não sei exatamente por que eles colocam as opções de evento, porque você não deveria estar se candidatando se você já participou, mas tem que botar que não. E aí vem os detalhes do departamento, você colocou o contato de uma pessoa da faculdade. Quando você vem aqui nessa interrogação, aparecem esses detalhes aqui embaixo. Então você pode colocar como contato o diretor, o Vice Chancellor, que eu não sei exatamente como é que traduz aqui do Brasil, não encontrei esse cargo aqui, mas. E o diretor do programa. Aí você coloca o nome desse contato, qual o telefone, e-mail e fax. No caso, atualmente está meio complicado você botar os contatos da própria faculdade, números da faculdade. Eu acredito que você poderia colocar números pessoais. Só que você tem que explicar para a pessoa. Tipo, tô querendo participar do IPTC, assim, posso fornecer seus contatos? Aí, beleza. Aí vem as informações de viagem, pede o número do passaporte. Eu perguntei para a Fara se era necessário mesmo ter o passaporte, que daria tempo entre o resultado da seleção e o evento de tirar. Ela inicialmente falou que seria obrigatório, mas aí depois ela falou que se a pessoa não pôde tirar por causa da questão do coronavírus, daria um tempo depois da seleção de tirar o passaporte. Não acho que daria problema, porque no caso da Malásia, pelo que eu vi no site do Itamaraty, não precisa de visto para ficar lá até 90 dias.
Então não teria correria depois do passaporte para tirar visto, como a gente teve com a questão da Arábia Saudita. Seria só o passaporte. Dá tempo entre outubro e março. Acredito eu, tá mais complicado hoje em dia, mas acho que dá. Não aparece aqui os dados como obrigatório, mas pede aqui no final para fazer o upload da cópia do passaporte. Então, nesse caso, poderia, acredito eu, fazer o upload, por exemplo, da identidade, no lugar do passaporte ali nos uploads. Aí diz o país, a cidade de país que não está saindo. Depois vem essas informações adicionais, que são os textos a preencher. Primeiro vem as afiliações a clube e sociedade, aí entra as afiliações a uma das 4 sociedades que você tiver. Você explicando, né, como é que você participa, por exemplo, se você tem um cargo no capítulo, quais eventos que você ajuda a organizar, essas coisas. Se você não for afiliado a uma das 4 sociedades, mas alguma outra, descreve quais o seu cargo, o que você faz ali, e se não tiver, deixa em branco. Treinamentos, quais cursos que você fez relacionados à área de óleo e gás. Aí você vai botando ali o nome dos cursos e carga horária, não sei se precisa de alguma descrição dos cursos, porque tem pouco espaço, até 300 caracteres, mas se faltar espaço, você coloca todos os cursos no currículo vitae, selecionando, claro, cursos que tenham relação com a área. Depois vem as premiações que você tem recebido. Aí uma coisa que também acho importante a sociedade, que elas têm competições próprias, que você pode receber premiações. Por exemplo, a APG tem o IBA, que é uma competição que você fica ali 2 meses trabalhando dados de sísmica de poços. A EAGE tem o Lord Day, que também é mais ou menos nesse mesmo esquema do IBA. E tem o GeoQuiz, que é de perguntas. A SEG tem o Evolve, que é mais ou menos na mesma linha do Lord Day e do IBA. E tem o Challenge Ball, também que é de perguntas. A SPE, por exemplo, tem o Petroball, que eu não sei exatamente se é de perguntas ou a competição mais longa, mas tem essas competições, então eu acho importante a questão de participar da sociedade. Mas também pode ser premiações de alguma outra competição, ou então uma premiação de algum artigo ou um trabalho que é apresentado, por exemplo, também pode ser enviado. E depois vem esse texto de 300 a 500 palavras que você tem que escrever sobre o seu background acadêmico, quais são as suas aspirações futuras de carreira e por que você deve ser selecionado para o Education Week e falar o que isso vai ajudar na sua carreira, participar do evento. É isso que gastar um tempo escrevendo um texto convincente para eles te escolherem. Por que você? Por que escolher você? Entendeu? Na seleção do ano passado, além de tudo isso que a gente preenchia, a gente também tinha que enviar um vídeo de até 1 minuto dizendo por que a gente deveria ser selecionado. Então você podia completar com mais coisas no vídeo também, tipo, mostrar uma empolgação e tal na gravação. Nesse ano não tem isso, é só o texto. Então você tem que dizer ali o porquê você vai ser selecionado e ser convincente. E por fim, a parte dos uploads, que é você faz o upload da cópia do passaporte, se tiver, se não tiver, como eu disse, acredito que você possa mandar a identidade. A Student ID, que pode ser o cartão de estudante, ou se não tiver, poderia ser uma declaração de matrícula, mas teria que ser em inglês. A transcrição oficial das notas, que não precisa ser uma transcrição juramentada, você mesmo pode fazer. Você pega lá as matérias que você fez, traduz as notas, e aí depois ou se envia para o diretor do curso, ou então para o advisor do capítulo, se for o caso, e pedir para assinar, para oficializar que é aquilo mesmo, você está dizendo a verdade. O currículo, que aí você bota lá todas as informações, adicionais até aos que você já colocou nos outros textos, mas você tem que botar tudo no seu currículo. E os certificados de treinamento ou de premiações que você coloca aí para você oficializar o que você disse nos textos, por exemplo. No final, você tem esse texto que você concorda que você está dando tudo que você disse que você mandou é verdade e que você concorda que eles investiguem se é de fato verdade ou não. Não sei se eles realmente entram em contato, mas é melhor garantir. E aí você seleciona sim, e quando estiver pronto, você submete, enquanto não está pronto, você vai salvando o rascunho. Bom, é isso. Agradeço ter assistido o vídeo até o final. Recomendo muito que você se candidate ao evento, que você preencha requisitos. Se você não preenche, avisa alguém que você conheça que possa se candidatar, avisa que esse evento existe, que existe a possibilidade de você participar desse Education Week com tudo pago, que é uma grande experiência, eu recomendo muito. Se você não quiser compartilhar esse vídeo, porque é muito longo, ou não gostou da explicação, tudo bem, você pode enviar o link, que é o 2021.ptcnet.org. Essas informações que eu passei estão no site, então dá para ver bem ali. E eu recomendo que você se candidate, é uma grande experiência. Eu recomendo também, se vocês não conhecerem a sociedade, vocês dêem uma pesquisada, vejam se vocês têm interesse em se afiliar.
Muitas dessas sociedades não precisam pagar para se afiliar como estudante, então eu recomendo que vocês deem uma pesquisada, ver quais cidades se encaixam mais e façam parte. É bom fazer parte de um capítulo, ajuda no desenvolvimento pessoal e profissional, então eu recomendo que vocês participem. E muito obrigada por terem assistido o vídeo. Tchau, tchau.